Somos todos, cada um de nós, cheios de pavor. Se você quer se casar para afastar seu pavor, só vai conseguir casá-lo com o pavor de outra pessoa. Os dois pavores farão o casamento. Você sangrará e chamará isso de amor. Michael Ventura, Shadow Dancing in the Marriage Zone. Fumando um cigarro atrás do outro, os ombros retos, Margot balançava a perna cruzada para frente e para trás rapidamente, com o pé dando uma sacudidela no final de cada oscilação. Sentou-se para frente, rijamente, e fixou o olhar, fora da janela da sala, num dos panoramas mais bonitos do mundo. Os telhados vermelhos de Santa Bárbara subiam as colinas azuis e púrpuras, acima do oceano, mas o cenário suavemente colorido de rosa e ouro naquela tarde de verão não emprestava a seu rosto nem um pouco da tranquilidade de seu estilo espanhol. Ela parecia uma mulher apressada, e na verdade o era. Como posso saber se você pode me ajudar? Nunca fiz isso antes, nunca cheguei a falar sobre minha vida para alguém. Como posso saber se valerá a pena gastar tempo e dinheiro? Eu sabia que ela também tentava perguntar. Como posso saber se posso confiar em você para se preocupar comigo se eu deixá-la saber quem eu sou realmente? Assim, tentei responder ambas as perguntas com o que retruquei. A terapia exige realmente um compromisso de tempo e de dinheiro, mas as pessoas nem mesmo vêm à primeira consulta, a menos que algo muito amedrontador ou doloroso esteja acontecendo em suas vidas. Algo que já se esforçaram bastante para controlar, mas não conseguiram. Ninguém aparece aqui informalmente para visitar a terapeuta. Tenho certeza de que você pensou bastante tempo antes de decidir-se a vir. A exatidão do que eu disse pareceu aliviá-la de certa forma, e ela permitiu-se sentar direito, com um leve suspiro. Talvez eu devesse ter feito isso há 15 anos, ou até antes, mas como eu iria adivinhar que precisava de ajuda? Eu achava que estava bem, e de certa forma eu estava, ou melhor, ainda estou. Tenho um bom emprego e ganho razoavelmente bem como escrivã de cartório. Parou repentinamente. Depois, com mais reflexão, prosseguiu. Às vezes é como se eu vivesse duas vidas. Saio para trabalhar e sou brilhante, eficiente e muito respeitada. As pessoas pedem meu conselho e dão a mim uma série de responsabilidades, e sinto-me crescida, capaz e segura de mim. Margot olhou para o teto e engoliu em seco para conseguir controlar sua voz. Então continuou. Daí, volto para casa e minha vida passa a ser como um longo romance, um pouco nojento. É tão ruim que se fosse um livro eu não leria. Pegajosa demais, sabe? Mas aqui estou, vivendo-a. Já fui casada 4 vezes e tenho apenas 35 anos. Apenas. Meu Deus, sinto-me tão velha. Começo a temer que jamais organizarei minha vida e que o tempo esteja esgotando-se. Já não sou tão jovem nem tão bonita também. Tenho medo de que ninguém me queira, de que eu já tenha usado todas as oportunidades e agora tenho que ficar sempre sozinha. O medo em sua voz equiparou-se com as linhas de preocupação estampadas em seu senho quando expressou aquilo. Engoliu em seco várias vezes e pestanejou rapidamente. Seria difícil dizer qual casamento foi o pior. Foram todos uns desastres, mas em aspectos diferentes. Tomou fôlego então e iniciou. Eu e meu primeiro marido nos casamos quando eu tinha 20 anos. Quando o conheci, sabia que ele era violento. Ele fugia de mim antes de nos casarmos e fugia de mim depois também. Pensei que o fato de me casar modificaria alguma coisa, mas isso nunca aconteceu. Quando nossa filha nasceu, eu estava certa de que aquilo o faria ficar em casa um pouco, mas o efeito foi exatamente o contrário. Ficava fora mais ainda. Quando estava em casa, era mesquinho. Eu conseguia tolerar que ele gritasse comigo, mas quando ele começou a punir a pequena Autumn por qualquer coisinha, comecei a interferir. Quando mesmo aquilo não adiantou, saímos ambas de lá. Não foi fácil porque ela era muito pequena e eu tinha que encontrar trabalho. Ele nunca nos pagou nenhum tipo de pensão também, e eu tinha tanto medo de que ele causasse problema para nós que não levei o caso ao juiz, nem fiz nada.
Não poderia voltar para a casa de meus pais, porque lá era exatamente como meu casamento. Minha mãe recebeu uma porção de abusos de meu pai, físicos e verbais, e nós, crianças, também. Eu estava sempre fugindo na fase de crescimento. Finalmente fugi e casei-me para sair de lá, de forma que certamente não voltaria. Margot suspirou e prosseguiu. Após deixar minha casa, levou 2 anos até que eu criasse coragem para me divorciar do meu primeiro marido. Não consegui abandoná-lo realmente enquanto não arrumei outro homem. O advogado que cuidou do divórcio acabou transformando-se em meu segundo marido. Ele era bem mais velho do que eu e tinha se divorciado recentemente. Não acredito que estivesse apaixonada por ele, mas eu queria estar e achava que lá estava uma pessoa que poderia cuidar de mim e de Alton. Ele falava bastante a respeito de querer recomeçar sua vida, iniciar uma nova família com alguém que ele pudesse realmente amar. Acho que fiquei lisonjeada por ele se sentir daquela forma com relação a mim. Casei-me no dia seguinte, ao fim do processo de divórcio. Agora eu tinha certeza de que tudo daria certo. Coloquei Alton numa boa pré-escola e eu mesma me matriculei em um curso. Eu e minha filha passamos as tardes juntas. Então eu preparava o jantar e ia para a escola. Duane ficava em casa à noite com Alton, trabalhando com processos. Então, certa manhã, quando estávamos sozinhas, Alton disse algumas coisas para mim que me fizeram perceber algo horroroso. Alguma coisa relacionada a sexo estava acontecendo entre ela e Duane. Também suspeitava que àquela altura estava grávida, mas simplesmente esperei até o dia seguinte como se tudo estivesse normal. E após Duane ir para o trabalho, coloquei minha filha e nossas coisas no meu carro e fui embora. Escrevi a ele um bilhete dizendo tudo o que Alton me contara. E adverti que, se tentasse nos encontrar, eu tornaria público o que ele fizera com ela. Tinha tanto medo que ele tivesse algum jeito de nos encontrar e fazer com que voltássemos, que decidi, se estivesse grávida, não contar a ele, nunca pedir nada dele. Apenas queria que nos deixasse em paz. Desconsolada com a lembrança, continuou a história. Logicamente, ele descobriu onde morávamos e enviou-me uma carta sem referência alguma a Alton. E, em vez disso, culpava-me por ter sido fria e indiferente com ele, deixando-o sozinho enquanto ia para a escola à noite. Por um longo tempo, senti-me bastante culpada, achando que era culpa minha o que acontecera a Alton. Eu acreditara ter deixado minha filha com segurança quando simplesmente a pusera numa situação horrorosa. Uma expressão de assombro apareceu no rosto de Margot ao lembrar-se daquela época e ela ajeitou-se na cadeira. Com muita sorte, encontrei um quarto numa casa com uma jovem mãe. Eu e ela tínhamos muito em comum. Ambas casáramos jovens demais e viéramos de lares infelizes. Nossos pais eram muito parecidos e nossos maridos também. Entretanto, ela tinha apenas um ex-marido. Margot balançou a cabeça e prosseguiu. De qualquer forma, pajeávamos as crianças uma para outra e aquilo permitia que cada uma continuasse a escola e que saísse também. Eu me sentia mais livre do que nunca em minha vida, apesar de ficar sabendo que estava grávida. Duane ainda não sabia e eu nunca contei. Lembrei-me de todas aquelas histórias sobre advogados, de como conseguiram causar problemas às pessoas e ele poderia querer causar problemas para mim também. E eu não queria vê-lo novamente jamais. Margot abriu um pequeno sorriso. Suzy, minha companheira de quarto, orientou-me para eu dar à luz a minha segunda filha, Daria, por parto normal. Parece loucura, mas foi uma das melhores épocas da minha vida. Éramos muito pobres, indo à escola, trabalhando, cuidando de nossas crianças, comprando roupas em lojas baratas e trocando comida com etiquetas de produtos próprios para isso. Mas, à nossa maneira, éramos livres. Encolheu os ombros. Mesmo assim, eu estava muito inquieta. Queria um homem em minha vida. Continuava com a esperança de que conseguiria encontrar alguém que resolvesse minha vida como eu queria que fosse resolvida. Ainda sinto isso. É o motivo por que estou aqui. Quero aprender a encontrar alguém que será bom para mim. Até agora não tenho me dado bem com isso. Margot, de rosto tenso, embora ainda bonito, e dolorosamente lívido, olhou para mim com um ar suplicante. Poderia eu ajudá-la a encontrar e a manter o Senhor Maravilha?
Essa era a pergunta expressa em seu rosto, a razão de ter vindo à terapia. Deu prosseguimento à sua saga. O participante seguinte em sua procura matrimonial foi Giorgio, que dirigia um Mercedes-Benz branco conversível e ganhava a vida fornecendo cocaína para um dos narizes mais ricos de Montecito. Desde o início, o relacionamento com Giorgio era um passeio de montanha-russa e em pouco tempo Margot não conseguia fazer distinção entre a química da droga que ele dava a ela tão livremente e a química do relacionamento com aquele homem obscuro e perigoso. De repente, sua vida era leviana e fascinante, e também pesava sobre ela física e emocionalmente. Sua paciência diminuiu. Ralhava com as crianças por coisas insignificantes. As discussões frequentes com Giorgio transformaram-se em batalha corporal. Após reclamar infindavelmente para sua colega de quarto da desconsideração, da infidelidade e das práticas ilegais dele, Margot chocou-se quando Suzy, no final, deu a ela um ultimato: dominar Giorgio ou sair daquela casa. Suzy não ouviria mais e não assistiria mais aquelas cenas. Não era bom nem para Margot, nem para as crianças. Margot, zangada, correu para os braços de Giorgio. Ele permitiu que ela e as garotas se mudassem para a casa onde ele fazia a maior parte de suas transações, deixando claro que ficariam lá temporariamente. Pouco tempo após aquilo, ele foi preso por vender droga. Antes do julgamento, Giorgio e Margot casaram-se, embora naquela ocasião o relacionamento entre os dois fora quase sempre violento. O motivo para eles terem se casado era a pressão que Giorgio exercia sobre ela. Agindo assim, ela não poderia nunca ser chamada para testemunhar contra ele. A tentação de testemunhar era uma possibilidade a ser considerada, dada a natureza turbulenta do relacionamento entre eles e a insistência do promotor. Após estarem casados, um Giorgio ingrato recusava-se a ter relações sexuais com ela porque, como disse, sentia-se ludibriado. No final, o casamento foi anulado, mas não antes de Margot ter conhecido o número 4, um colega de escola seu já há 4 anos, que nunca havia trabalhado pelo fato de estudar. Ela disse a si mesma que aquele estudante sério era exatamente o que precisava, após a catástrofe com Giorgio, e àquela altura ela estava aterrorizada com a possibilidade de ficar sozinha. Margot trabalhava para sustentar a todos, até que ele a deixou para juntar-se a uma comunidade religiosa. Durante o 4º casamento, Margot recebera uma quantia considerável de dinheiro pela morte de um parente, que colocou à disposição do marido, esperando com o gesto demonstrar sua lealdade, sua confiança e seu amor, que ele constantemente colocava em dúvida. O marido deu grande parte do dinheiro à comunidade, e então deixou claro para Margot que não desejava mais ser casado com ela, culpando-a pelo fracasso do casamento por causa de sua mundanidade. Margot fora profundamente afetada por aqueles acontecimentos e, mesmo assim, estava desesperadamente ansiosa para conhecer um outro homem, com a certeza de que, desta vez, daria certo se ela simplesmente conseguisse encontrar o homem ideal. Veio para a terapia com os olhos fundos e perturbados, com medo de ter perdido a boa aparência e não ser capaz de atrair um outro homem. Ela estava totalmente inacessível com sua forma de se relacionar com homens impossíveis, homens em quem não confiava ou de quem nem mesmo gostava. Embora admitisse que até agora fora infeliz na escolha dos maridos, não tinha consciência de como suas próprias necessidades a ludibriaram, arrastando-a para cada um desses desastres matrimoniais. O quadro que ela apresentava era alarmante. Além de estar seriamente abaixo do peso normal, nas raras vezes em que tinha apetite, suas úlceras faziam do ato de comer uma tortura autoimposta. Margot exibia uma série de outros sintomas nervosos relacionados com a tensão. Ela estava pálida, confirmou estar anêmica, com unhas seriamente roídas e cabelos secos e quebradiços. Descreveu problemas de eczema, diarreia e insônia. A pressão sanguínea estava bastante alta para a idade dela e o índice de energia alarmantemente baixo. Às vezes é tudo o que consigo fazer, levantar-me e ir trabalhar.
Tirei todas as minhas licenças por motivos de doença e as usei para ficar em casa e chorar. Sinto-me culpada quando choro com as crianças por perto. Chega a ser um alívio fazê-lo quando elas estão na escola. Realmente não sei até quando serei capaz de continuar assim. Ela me contou que as filhas estavam tendo problemas na escola, tanto no aproveitamento didático quanto socialmente. Em casa, brigavam constantemente uma com a outra, e Margot não tinha paciência com elas. Frequentemente, ainda recorria ao uso de cocaína para obter a elevação que costumava conseguir da droga durante a época em que estava com Giorgio, uma elevação que mal podia se dar ao luxo de ter, tanto financeira quanto fisicamente. Entretanto, nenhum desses fatores incomodava tanto Margot quanto o fato de estar atualmente sozinha. Desde a adolescência, nunca ficara sem um homem na vida. Quando criança, entrar em conflito com o pai e adulta, entrar em conflito de uma forma ou de outra com cada homem a quem se uniu. Agora, sozinha há 4 meses, ela se achava muito apavorada. Muitas mulheres, devido a realidades econômicas opressivas, sentem que necessitam de um homem para apoiá-las financeiramente. Mas esse não era o caso de Margot. Ela possuía um emprego bem remunerado, trabalhando com o que gostava. Nenhum dos 4 maridos a apoiara financeiramente. Sua necessidade de ter um outro homem possui um significado diferente. Margot é viciada em relacionamentos e maus relacionamentos, por sinal. Em sua família de origem, existira abuso quanto à mãe, aos irmãos e a ela. Existira também problemas com dinheiro, insegurança e sofrimento. A tensão emocional desse tipo de infância deixou marcas profundas na sua psique. Para começar, Margot sofria de uma depressão séria e subjacente, tão frequente em mulheres com histórias semelhantes. Ironicamente, devido à depressão, como também aos papéis familiares que foi capaz de desempenhar com cada parceiro, Margot tinha atração por homens impossíveis, abusivos, imprevisíveis, irresponsáveis ou não correspondentes. Nesses tipos de relacionamentos, sempre existiram muitas discussões, até mesmo brigas violentas, rompimentos e reconciliações dramáticas, e períodos de espera tensa e temerosa entre uma coisa e outra. Poderia haver sérios problemas com respeito a dinheiro ou mesmo a lei, muito drama, muito caos, muita agitação, muito estímulo. Soa exaustivo, não? Logicamente, a longo prazo é, mas da mesma forma que utilizar cocaína ou qualquer outro estimulante poderoso, a curto prazo, esses relacionamentos proporcionam uma ótima válvula de escape, um grande passatempo e certamente um disfarce altamente afetivo para a depressão. É quase impossível experimentar a depressão quando estamos bastante exaltados, positivamente ou negativamente, devido aos altos índices de adrenalina liberados, estimulando-nos. Mas a exposição excessiva a fortes excitações acaba com a habilidade do corpo de responder, e o resultado é uma depressão maior que a anterior, dessa vez com base tanto física quanto emocional. Nota da autora: existem 2 tipos de depressão, a exógena e a endógena. A depressão exógena ocorre com reação a acontecimentos externos e está estreitamente relacionada à preocupação. A depressão endógena é o resultado de uma disfunção bioquímica e parece estar ligada geneticamente à alimentação compulsiva e ou ao vício de álcool e droga. Tudo isso pode ser expressões diferentes das mesmas disfunções bioquímicas ou de disfunções parecidas. Muitas mulheres como Margot, devido às histórias emocionais de viver com fases de depressão constantes e ou sérias na infância, e devido também a terem possivelmente herdado a vulnerabilidade bioquímica para a depressão de um pai alcoólatra ou com disfunções bioquímicas, ficam basicamente deprimidas antes mesmo de iniciarem seus relacionamentos amorosos quando adolescentes e quando adultas.
Tais mulheres podem procurar inconscientemente o estímulo poderoso de um relacionamento difícil e dramático para estimularem as glândulas e liberarem adrenalina. Um exercício parecido com chicotear um cavalo cansado, estafado de tanto trabalhar para conseguir alguns quilômetros a mais do pobre animal exausto. Este é o motivo porque, quando este mesmo estímulo poderoso é removido, ou quando o homem começa a se recuperar de seus problemas relacionando-se com mulheres de uma forma mais saudável, a mulher com este tipo de problema normalmente afunda-se na depressão. Quando ela estiver sem um homem, tentará ressuscitar o último relacionamento fracassado ou procurar freneticamente outro homem difícil para quem dirigir a atenção, porque necessita ardentemente do estímulo que ele lhe proporcionará. Se o homem começar a tratar de seus próprios problemas de maneira saudável, ela poderá de repente encontrar-se ansiosa por alguém mais excitante, mais estimulante, alguém que a faça evitar os próprios sentimentos e problemas. Mais uma vez, o paralelo entre o uso da droga e a fuga fica evidente. Para evitar os próprios sentimentos, ela literalmente se fixa num homem, usando-o como sua droga para a fuga. Para ocorrer a recuperação, ela deve obter força para permanecer sozinha e permitir que os sentimentos dolorosos se manifestem. A essa altura, tanto suas emoções quanto seu corpo necessitam de tratamento. Não é exagero comparar esse processo ao abandono repentino da droga por um viciado em heroína. O medo, a dor, o desconforto são proporcionais e a tentação de recorrer a outro homem, a um outro dilema, é simplesmente tão grande quanto aqueles sentimentos. Uma mulher que use o relacionamento como droga negará totalmente aquele fato, tanto quanto qualquer indivíduo quimicamente viciado, e terá a mesma resistência e medo com relação ao abandono de seu modo obsessivo de pensar e de sua forma altamente carregada emocionalmente de se relacionar com homens. Normalmente, porém, se ela for suave, mas duramente posta em confronto, reconhecerá até certo ponto o poder do vício no relacionamento e saberá que está nas garras de um padrão de relacionamento sobre o qual perdeu o controle. O primeiro passo no tratamento de uma mulher com esse problema é ajudá-la a perceber que, como o viciado, está sofrendo de um processo doentio que é identificável, que progride se não for tratado e que reage bem a um tratamento específico. Ela precisa saber que é viciada na dor e na familiaridade de um relacionamento desagradável e que essa é uma doença que aflige muitas mulheres, com suas raízes nos relacionamentos conturbados que viveu na infância. Esperar que alguém como Margot descubra por si só que ela é uma mulher que ama demais, cuja doença está se tornando séria progressivamente e poderá muito bem custar-lhe a vida, é tão inapropriado quanto ouvir a todos os sintomas típicos de qualquer outra doença descritos pelo paciente e então esperar que ele adivinhe suas condições e seu tratamento. Falando mais exatamente, é tão improvável que Margot, com sua doença específica e a negação que a acompanha, fizesse um autodiagnóstico, como é improvável um alcoólatra, igualmente doente, fazer um autodiagnóstico preciso. E nem poderiam os dois esperar recuperarem-se sozinhos, ou simplesmente com a ajuda de um médico ou terapeuta, porque a recuperação exige que parem de fazer o que parece aliviá-los. A terapia por si só não oferece uma alternativa adequadamente auxiliadora à dependência do viciado com relação à droga, ou comparativamente à dependência da mulher viciada com relação ao seu homem. Quando qualquer um que venha praticando um vício tenta parar, um vazio enorme é criado em sua vida, vazio grande demais para ser preenchido por uma sessão de 1 hora com um terapeuta, uma vez ou 2 vezes por semana.
Devido à tremenda ansiedade gerada pela interrupção da dependência da substância ou da pessoa, deve-se colocar constantemente à disposição o apoio, a confiança e a compreensão. As pessoas certas para proporcionarem isso são as que passaram pelo mesmo processo doloroso de afastamento. Uma outra falha da terapia tradicional no tratamento de qualquer tipo de vício é a tendência de encarar o vício, seja de uma substância ou de um relacionamento, como apenas um sintoma, em vez de reconhecê-la como o processo doentio principal que deve ser tratado primeiro para que a terapia prossiga e progrida. No lugar disso, permite-se que o paciente continue a praticar o comportamento viciante, enquanto as sessões de terapia são dedicadas a revelar os motivos que levam ao comportamento. Essa abordagem é absolutamente ultrapassada e, no geral, totalmente ineficiente. Quando alguém está vivendo uma situação de alcoólatra, o problema básico é o vício do álcool e é o que deve ser tratado, isto é, o ato de beber deve cessar para que outros aspectos da vida começam a se aperfeiçoar. Procurar os motivos subjacentes para a bebida na esperança de que, revelando a causa, o abuso do álcool cesse, não dá certo. A causa da bebida é o fato de o paciente possuir a doença do alcoolismo. Apenas lidando primeiramente com o alcoolismo é que há chance de recuperação. Com relação à mulher que ama demais, sua principal doença é o vício da dor em um relacionamento não recompensador. É verdade, isso é gerado por padrões de relacionamento vitalícios que vêm da infância, mas ela deve, antes de mais nada, lidar com seus padrões no presente para que a recuperação tenha início. Não importa se o seu parceiro é doente, cruel ou não lhe dá apoio. Ela, juntamente com o médico ou o terapeuta, devem compreender que toda tentativa de modificá-lo, ajudá-lo, controlá-lo ou culpá-lo é uma manifestação da doença dela e que ela deve parar com esse tipo de comportamento para que outras áreas de sua vida possam se aperfeiçoar. O único trabalho autêntico é com ela mesma. No próximo capítulo, faremos um esquema de medidas que uma mulher viciada em amar demais deve tomar para se recuperar. A tabela seguinte, descrevendo as características de alcoólatras praticantes e em fase de recuperação e mulheres comparativamente viciadas, torna claro os paralelos comportamentais dessas doenças, tanto na fase ativa quanto na recuperação. O que a tabela não consegue verdadeiramente exprimir, porém, é o fato de ser também paralela à luta para se recuperar pessoas com qualquer dessas doenças. É tão difícil recuperar-se de uma dependência de relacionamento ou de amar demais, como é recuperar-se do alcoolismo. E para aqueles que sofrem de uma ou de outra doença, a recuperação pode ser importante a ponto de decidir entre a vida e a morte. Características de praticantes: alcoólatras, obcecado por álcool, nega o tamanho do problema, mente para cobertar o quanto bebe, evita pessoas para esconder problemas com a bebida, tentativas contínuas de controlar a bebida, oscilações inexplicadas de temperamento, raiva, depressão, culpa, ressentimento, atos irracionais, vidência, acidentes devido à intoxicação, auto-ódio, autojustificação, indisposição física devido ao abuso de álcool. Mulheres comparativamente viciadas, obcecada pelo relacionamento, nega o tamanho do problema, mente para cobertar o que acontece no relacionamento, evita pessoas para esconder problemas com o relacionamento, tentativas contínuas de controlar o relacionamento, oscilações inexplicadas de temperamento, raiva, depressão, culpa, ressentimento, atos irracionais, vidência, acidentes devido à preocupação, auto-ódio,
autojustificação. Indisposição física devido às doenças relacionadas à inquietação. Características dos em recuperação. Alcoólatras. Admite falta de apoio para controlar a doença. Para de culpar outros por problemas. Dirige-se a si mesmo, assumindo responsabilidade pelos próprios atos. Procura ajuda de semelhantes para a recuperação. Começa a lidar com os próprios sentimentos, em vez de evitá-los. Constrói um círculo de bons amigos, interesses saudáveis. Mulheres comparativamente viciadas. Admite falta de apoio para controlar a doença. Para de culpar outros por problemas. Dirige-se a si mesma, assumindo responsabilidade pelos próprios atos. Procura ajuda de semelhantes para a recuperação. Começa a lidar com os próprios sentimentos, em vez de evitá-los. Constrói um círculo de bons amigos, interesses saudáveis. Quando se está muito doente, naturalmente, a recuperação requer que o processo doentio específico seja identificado corretamente para que seja dado o tratamento apropriado. Se profissionais são consultados, parte da responsabilidade deles para com pessoas doentes é estar familiarizado com os sinais e sintomas das doenças comuns específicas, para que possam diagnosticar os males e tratar dos pacientes adequadamente, usando o meio mais eficaz que dispõem. Quero construir uma situação para aplicar o conceito de doença ao modelo de se amar demais. É algo difícil de se fazer, e se você não aceitar essa proposta, espero que ao menos perceba a forte analogia entre uma doença como o alcoolismo, um vício de uma substância, e o que ocorre com mulheres que amam demais, viciadas como são em homens em suas vidas. Estou inteiramente convencida de que o que aflige mulheres que amam demais não é como se fosse um processo doentio. É um processo doentio, requerendo um diagnóstico e um tratamento específicos. Primeiramente, examinemos o que se quer dizer literalmente com a palavra doença. Qualquer variação de saúde com um conjunto específico e progressivo de sintomas identificáveis em suas vítimas, que pode responder a formas específicas de tratamento. Essa definição não exige a presença de um vírus ou micróbio específico ou outro agente físico causador da doença. Exige apenas que a vítima torne-se cada vez mais doente de forma reconhecível e que a recuperação possa ser possível após a aplicação de certas intervenções apropriadas. Contudo, para muitos médicos, é um conceito difícil de se aplicar quando a doença tem manifestações comportamentais em vez de físicas, nos estágios inicial e intermediário. É um dos motivos por que tantos profissionais não conseguem reconhecer o alcoolismo, a menos que a vítima esteja nos últimos estágios, quando a deterioração física está óbvia. Talvez seja até mais difícil reconhecer o fato de se amar demais como uma doença, pois o vício não se relaciona a uma substância, mas a uma pessoa. A maior barreira para reconhecê-lo como uma condição patológica requerendo tratamento, no entanto, é que médicos, conselheiros, enfim, todos nós, alimentamos certas crenças profundamente arraigadas sobre as mulheres e o amor. Todos tendemos a acreditar que o sofrimento é um sinal de amor verdadeiro. A mulher deveria, então, ajudá-lo a se modificar. Essas atitudes ajudam a perpetuar ambas as doenças, alcoolismo e amar demais. Tanto o alcoolismo como o amar demais são doenças sutis nos estágios iniciais. Quando torna-se óbvio que algo muito destrutivo está progredindo, a tendência é analisar as manifestações físicas e tratá-las, o fígado e o pâncreas do alcoólatra, os nervos e a alta pressão sanguínea da mulher comparativamente viciada, sem avaliar exatamente o quadro vital.
torna-se necessário examinar esses sintomas no contexto geral do processo doentio que os criaram e perceber a existência dessas doenças o mais cedo possível, para cessar a destruição continuada da saúde emocional e física. O paralelo entre a progressão da doença do alcoolismo e a progressão da doença de se amar demais está claramente delineado nos gráficos que seguem. Cada gráfico demonstra como o vício de uma substância química que mexe com o cérebro ou de um relacionamento infeliz acaba afetando todos os campos da vida do viciado de forma progressivamente desastrosa. Os efeitos vão do campo emocional para o campo físico, envolvendo não apenas outros indivíduos, filhos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, mas frequentemente para as mulheres comparativamente viciadas, outros processos doentios, como alimentação, roubo ou trabalho compulsivo. Os quadros também descrevem os processos paralelos de recuperação para viciados quimicamente e para pessoas comparativamente viciadas. Convém mencionar que o gráfico da progressão e da recuperação da doença do alcoolismo é provavelmente um pouco mais representativo do que acontece quando o alcoólatra é um homem, e que o gráfico do vício de relacionamento é mais representativo do processo doentio e de recuperação de uma mulher que ama demais em vez de um homem. As variações devido ao sexo não são importantes e talvez possam ser pouco facilmente imaginadas ao se examinar os dois gráficos, mas esse livro não tem a finalidade de explorar em detalhes aquelas diferenças. O principal objetivo aqui é compreender mais claramente como mulheres que amam demais adoecem e como melhoram. É bom lembrar também que a história de Margot não foi baseada no gráfico e nem se construiu o gráfico para refletir a história dela. Margot, com vários parceiros, passou pelos mesmos estágios progressivos da doença que uma outra mulher que ama demais passaria com apenas um parceiro. Se o vício de relacionamento ou amar demais é uma doença semelhante ao alcoolismo, então seus estágios são igualmente identificáveis e sua progressão previsível. O capítulo seguinte examinará em detalhes o lado de recuperação do gráfico, mas enfoquemos brevemente agora os sentimentos e comportamentos descritos no gráfico que indica tanto a presença quanto a diminuição da progressão de se amar demais. Conforme indicado em cada história apresentada nesse livro, mulheres que amam demais provêm de famílias em que foram muito solitárias e isoladas, rejeitadas ou sobrecarregadas de responsabilidades desproporcionais, e que, dessa forma, tornaram-se superatenciosas e autossacrificantes, ou foram submetidas a um caos perigoso, de forma que desenvolveram uma compulsão de controlar as pessoas ao redor e as situações em que se encontravam. É natural que uma mulher que precise dar atenção ou controlar, ou ambas as coisas, será capaz de fazê-las apenas com um parceiro que ao menos permita esse tipo de comportamento. Inevitavelmente, ela se envolverá com um homem irresponsável em ao menos alguns campos importantes da vida dele, porque precisa claramente da ajuda, da atenção e do controle dela. Então, inicia-se sua luta para tentar modificá-lo através da força e da persuasão de seu amor. É nesse ponto inicial que a insalubridade posterior do relacionamento pode ser pressagiada, conforme ela começa a negar a situação real. Lembre-se, a negação é um processo inconsciente, espontâneo, que ocorre automaticamente. Seu sonho de como o relacionamento poderia ser e seu esforço para atingir esse fim deturpa sua percepção de como ele é. Toda decepção, todo fracasso e toda traição no relacionamento são ou ignorados ou racionalizados. Não é tão ruim assim. Você não compreende como ele é realmente. Ele não teve a intenção. Não é culpa dele.
Essas são apenas algumas das frases suporte que a mulher que ama demais usa nesse estágio do processo doentio para defender o parceiro e o relacionamento. Ao mesmo tempo em que esse homem a decepciona e a faz fracassar, ela torna-se mais dependente dele emocionalmente. Isso acontece porque ela já se tornou bastante ligada a ele em seus problemas, seu bem-estar e talvez o mais importante, seus sentimentos por ela. Ao continuar tentando modificá-lo, ele absorve grande parte de sua energia. Em pouco tempo, ele se torna a fonte de todas as coisas boas na vida dessa mulher. Se estar com ele não é bom, ela tenta consertá-lo ou consertar-se para que seja bom. Ela não procura recompensa emocional em outro lugar. Está ocupada demais tentando fazer o relacionamento dar certo entre eles. Ela está certa de que, se conseguir fazê-lo feliz, ele a tratará melhor. E então ela ficará feliz também. Com os esforços para agradar, ela torna-se a protetora zelosa do bem-estar dele. Cada vez que ele se desaponta, ela toma essa reação como seu fracasso e sente-se culpada pela infelicidade dele, que ela não é capaz de melhorar, pelas inadequações dele, que ela não é capaz de retificar, mas talvez, mais que tudo, sente-se culpada por ser ela mesma infeliz. Sua negação diz a ela que não há nada realmente errado com ele, de forma que o erro deve ser todo dela. No desespero que ela julga estar fundamentado em problemas triviais e reclamações mesquinhas, começa a ter uma necessidade louca de conversar com o parceiro sobre aquilo. Ocorrem longas discussões se ele conversa com ela, mas os problemas verdadeiros não são normalmente tratados. Se ele bebe demais, a negação não deixa que ela reconheça o fato e suplica que ele fale por que está tão infeliz, supondo que a bebedeira não seja tão importante. Mas a felicidade dele, certamente sim. Se ele é infiel, ela pergunta o motivo de não ser mulher suficiente para ele, aceitando a situação como sua falha, não dele, e assim por diante. As coisas vão piorando, mas pelo fato de o parceiro temer que ela se torne desmotivada e se afaste dele, e pelo fato de precisar do apoio dela, emocional, financeiro, social ou prático, ele lhe diz que está errada, que está imaginando coisas, que ele a ama e que a situação deles está melhorando, mas que ela é negativa demais para preencher aquilo. E ela acredita nele, porque precisa demais acreditar. Aceita o que ele fala, que está exagerando os problemas e que se torna distante da realidade. Ele tornou-se o termômetro, o radar dela, seu medidor emocional, e ela o consulta constantemente. Todos os seus sentimentos são gerados pelo comportamento dele. Ao mesmo tempo em que dá a ele o poder de balançá-la e oscilá-la emocionalmente, causa interferência entre ele e o mundo. Ela tenta fazê-lo parecer melhor do que é e fazê-los parecer como um casal, mais felizes do que são. Pondera cada fracasso dele, cada decepção sua, e ao mesmo tempo que esconde a verdade do mundo, também a esconde de si mesma, incapaz de aceitar que ele é o que é e que os problemas dele são dele, não dela. A mulher experimenta uma grande sensação de ter fracassado em todas as tentativas enérgicas de modificá-lo. Sua frustração emerge em fúria e ocorre em batalhas, às vezes físicas, iniciadas por ela, na sua ira impotente, pelo que parece ser um descontentamento deliberado dele com seus melhores esforços por ele. Da mesma forma que desculpou certa vez cada fracasso do parceiro, ela agora toma tudo como algo pessoal, sente que é a única que está tentando fazer com que o relacionamento dê certo. Sua culpa aumenta quando tenta imaginar de onde está vindo aquela fúria e por que não consegue ser digna de amor o suficiente para ele querer modificar-se por ela, por eles. Cada vez mais determinada a ocasionar nele as modificações que ela deseja,
Agora dispõe-se a tentar qualquer coisa. Trocam promessas. Ela não resmungará se ele não beber, ou se não ficar fora de casa até tarde, ou se não fugir dela, ou seja o que for. Nenhum dos dois é capaz de ater-se ao acordo, e ela percebe vagamente que está sem controle, não apenas sobre ele, mas sobre si mesma. Ela não consegue parar de brigar, de ralhar, de persuadir, de implorar. Seu autorrespeito decai. Talvez mudem-se para longe, achando que os amigos, o emprego, a família são os culpados pelos problemas. E talvez as coisas melhorem por algum tempo, mas apenas por algum tempo. Logo, todos os velhos comportamentos se reafirmam. A essa altura, já está tão abatida com a batalha amarga que não há mais tempo ou energia para mais nada. Se existem filhos, são certamente negligenciados emocionalmente, quando não fisicamente também. As atividades sociais ficam paralisadas. Existe amargor demais e segredos demais para manter, fazendo as aparições públicas nada além de uma provação. E a falta de contato social serve para isolar cada vez mais a mulher que ama demais. Ela perdeu outra ligação vital com a realidade. O relacionamento tornou-se todo o seu mundo. Em uma certa ocasião, a irresponsabilidade e a necessidade desse homem a atraíram. Ocorreu quando ela tinha certeza de que conseguiria modificá-lo, moldá-lo. Agora encontra-se carregando nas costas pesos que justamente ele deveria carregar, e da mesma forma que ela se ressente profundamente com ele por essa troca de acontecimentos, também deleita-se com a sensação de controle sobre ele que a situação proporciona, parcelando o dinheiro dele e ficando com o controle total sobre os filhos. Você notará, se estiver mantendo o gráfico em mente, que estamos exatamente no que é chamado de fase crucial, um período de deterioração rápida, primeiro emocionalmente e depois fisicamente. A mulher que está obcecada pelo relacionamento pode, nessa fase, adicionar uma disfunção alimentar aos outros problemas, se é que já não apresenta uma. Querendo gratificar-se por todos os seus esforços e também tentando amenizar a fúria e o ressentimento que estão fervilhando dentro de si, ela pode começar a usar a comida como uma droga tranquilizante, ou ela pode negligenciar seriamente a comida devido a úlceras ou a uma indisposição estomacal crônica, talvez combinadas com uma atitude de mártir, como dizer: não tenho tempo para comer. Ou ela pode controlar rigidamente sua comida para compensar os sentimentos fora de controle que experimenta com a vida em geral. O abuso do álcool ou outras drogas de recreação podem ter início e, com muita frequência, drogas prescritas farão parte de seu repertório para lidar com a situação insustentável na qual se encontra. Médicos não conseguindo diagnosticar propriamente sua disfunção progressiva podem exacerbar sua condição, oferecendo tranquilizantes para abrandar a ansiedade gerada pela situação em que ela vive e a sua atitude para com aquela situação. Oferecer esses tipos de droga potencialmente bastante viciantes a uma mulher em tais circunstâncias é o mesmo que oferecer a ela algumas doses fortes de gin. Gin ou tranquilizantes atenuarão a dor temporariamente, mas seu uso pode criar até mais problemas, enquanto não soluciona nenhum. Inevitavelmente, quando uma mulher estiver nesse estágio da progressão da doença, haverá problemas tanto físicos quanto emocionais. Qualquer das disfunções associadas à sujeição a uma tensão prolongada e violenta pode manifestá-los. Como se notou anteriormente, pode-se desenvolver uma dependência por comida ou álcool ou outras drogas. Também pode haver problemas digestivos e ou úlceras, do mesmo modo que todos os tipos de problemas de pele, alergias, alta pressão sanguínea, tiques nervosos, insônia, prisão de ventre ou diarreia ou ambos, alternadamente. Podem se iniciar períodos de depressão ou, como é tão frequente,
Se a depressão já é um problema, as fases podem agora prolongar-se e aprofundar-se de forma alarmante. Nesse ponto, quando o corpo começa a fraquejar devido aos efeitos da tensão, entramos na fase crônica. Talvez a indicação da fase crônica seja que, a essa altura, a capacidade de pensar tornou-se tão prejudicada que é difícil para a mulher ser capaz de avaliar sua situação de forma objetiva. Existe uma insanidade gradativamente progressiva implícita em se amar demais. E nesse estágio, a insanidade está completamente desenvolvida. Agora, ela é totalmente incapaz de perceber quais são suas escolhas em termos da vida que ela está vivendo. Muito do que ela faz é em reação ao parceiro, incluindo casos amorosos, obsessão pelo trabalho ou por outros interesses, ou dedicação a causas, na qual tenta novamente ajudar a controlar a vida e as condições das pessoas ao seu redor. Infelizmente, mesmo o fato de voltar-se para pessoas e interesses fora do relacionamento é, a essa altura, parte de sua obsessão. Ela tornou-se amargamente invejosa de pessoas sem os seus problemas e encontra-se cada vez mais culpando todos ao seu redor por suas frustrações, através de ataques cada vez mais violentos ao parceiro e também a seus filhos. Nesse estágio, como uma última tentativa de controlar o parceiro através da culpa, ela ameaça e muitas vezes tenta o suicídio. É desnecessário dizer que, a essa altura, ela e todos em volta dela estão muito, mas muito doentes mesmo, certamente a nível emocional e frequentemente a nível físico também. Seria bom, por um momento, considerar ainda como uma criança cuja mãe sofre da doença de amar demais será afetada. Muitas mulheres, nas histórias que foram lidas aqui, cresceram sob aquelas condições. Quando uma mulher que começa por amar demais finalmente percebe que tentou tudo para modificar seu homem e que seus maiores esforços fracassaram, talvez seja capaz de compreender que deve conseguir ajuda. Normalmente, a ajuda que ela procura envolve-se voltar-se para alguma outra pessoa, talvez um profissional, numa tentativa a mais de modificar seu homem. É crucial que a pessoa para quem ela se volte a ajude a perceber que é ela quem deve se modificar, que a recuperação deve iniciar com ela mesma. Isso é muito importante, pois amar demais é uma doença progressiva, como já foi demonstrado tão claramente. Uma mulher como Margot está a caminho da morte. Talvez a morte venha de uma disfunção relacionada à tensão, como uma parada cardíaca ou um ataque, ou qualquer outra indisposição física causada ou aumentada pela tensão. Ou poderá morrer pela violência que agora tornou-se parte de sua vida, ou talvez em um acidente que não ocorreria se ela não estivesse tão distraída por sua obsessão. Ela pode morrer rapidamente ou passar muitos anos numa deterioração progressiva. Qualquer que seja a causa aparente da morte, quero reiterar que o fato de amar demais pode matar. Agora, retornemos a Margot. Espantada pela reviravolta em sua vida e, ao menos momentaneamente, procurando ajuda com alguma tentativa, Margot tem apenas duas escolhas. Precisa tê-las delineadas claramente e então escolher entre elas. Ela pode continuar procurando o parceiro perfeito. Dada sua predileção por homens hostis que não mereçam confiança, será inevitavelmente atraída para homens do mesmo tipo que ela já conheceu. Ou pode iniciar a tarefa bastante difícil e exigente de trazer à consciência seus padrões doentios de relacionamento, enquanto verifica objetivamente os ingredientes que resultaram em atração entre ela e diversos homens. Ela pode continuar procurando, fora de si mesma, pelo homem que a fará feliz, ou pode iniciar o processo vagaroso e meticuloso de aprender a amar-se e a cuidar de si, com a ajuda e o apoio de semelhantes. Infelizmente, a grande maioria de mulheres parecidas com Margot optarão por continuar praticando seu vício, procurando pelo homem mágico que as fará felizes,
ou tentando incessantemente controlar e aperfeiçoar o homem com quem estão. Parece muito mais fácil e muito mais familiar continuar procurando por uma fonte de felicidade fora de si mesmo do que praticar a disciplina que se requer para construir os próprios recursos anteriores, do que aprender a preencher o vazio de dentro, ao invés do vazio de fora. Mas para aquelas de vocês espertas o bastante, esgotadas o bastante ou desesperadas o bastante para quererem melhorar em vez de consertarem o homem com quem estão ou encontrarem um outro, ou seja, para aquelas de vocês que realmente querem se modificar, os passos da recuperação vêm a seguir.